Recentemente, o presidente americano Donald Trump não apenas impôs novas tarifas sobre todos os produtos importados pelos Estados Unidos, mas também acabou favorecendo bastante o Kremlin na questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A administração do presidente Donald Trump ameaçou a Europa com o fim do acesso ao mercado de armas dos Estados Unidos caso a União Europeia dê preferência aos fabricantes europeus no processo de rearmamento do continente. O Pentágono fez hoje um alerta antes da atualização planejada das diretrizes da União Europeia sobre compras militares. O órgão afirmou que é firmemente contra quaisquer mudanças que limitem a capacidade da indústria dos Estados Unidos de participar das compras para a defesa nacional dos Estados-membros da UE. Mas o perigo de tal medida seria que os Estados Unidos da América poderiam restringir a venda de produtos americanos. De onde essas armas estão sendo fornecidas para as Forças Armadas da Ucrânia no âmbito do programa PUEL? E isso não apenas enfraqueceria a Europa, mas também poderia deixar o exército ucraniano sem tipos-chave de armamentos. No momento em que os russos continuam avançando na linha de frente, enquanto a Casa Branca exige que a Ucrânia entregue o Donbass a Vladimir Putin. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que chegam e também divulgamos todos os anúncios dos episódios deste canal no YouTube, então vou ficar feliz em ver você por lá. Então, hoje chegaram notícias da Casa Branca que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver com a Ucrânia, mas isso está longe de ser verdade. Sugiro analisarmos essa notícia a fundo. Como escreveu hoje o jornal Político, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou tomar medidas de retaliação contra os países europeus se a União Europeia der preferência aos fabricantes de armas locais na tentativa de rearmar a Europa. Como se sabe, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se opôs a qualquer tentativa da União Europeia de limitar o acesso dos fabricantes americanos de armas ao mercado europeu, e alertou que isso provocaria uma retaliação. Mas a questão é que, anteriormente, a União Europeia realmente destinou um enorme pacote de bilhões para o rearmamento de toda a Europa, diante das ações cada vez mais agressivas dos russos selvagens. E os europeus querem gastar todo esse dinheiro comprando exatamente armas europeias para a Europa e não dar esses bilhões para a América. Chegou ao ponto em que França, Alemanha e Suécia começaram a competir entre si para ver de quem os europeus vão comprar armas. Pois é isso aí. Na Casa Branca disseram o seguinte: os Estados Unidos se opõem firmemente a quaisquer mudanças na diretiva da União Europeia que limitem a capacidade da indústria americana de apoiar ou de outra forma participar das compras de defesa nacional dos Estados-membros da União Europeia. Uma política protecionista e discriminatória que força a saída das empresas americanas do mercado, enquanto as maiores empresas europeias de defesa continuam a obter enormes benefícios do acesso ao mercado dos Estados Unidos, não é o caminho certo a seguir. Quero destacar que um comentário assim do Pentágono ou da Casa Branca evidencia o paradoxo na abordagem dos Estados Unidos em relação à Europa. Embora a administração de Donald Trump tenha declarado repetidamente aos europeus que deseja que eles assumam a maior parte da defesa tradicional da Europa, os Estados Unidos não querem que isso aconteça às custas das empresas de defesa americanas. Ou seja, por um lado, Trump diz que os europeus devem assumir toda essa questão da defesa convencional. Mas quando os europeus assumem essa responsabilidade e dizem: ok, vamos destinar bilhões, dezenas de bilhões de dólares para o rearmamento, mas vamos gastar esse dinheiro com nossas próprias empresas. Nós temos nossos próprios fabricantes de armas. Trump diz: não é assim. Vocês podem se rearmar, claro, mas comprem armamentos das nossas empresas. Ao mesmo tempo, o próprio Trump impõe tarifas sobre os produtos europeus para quê? Para desenvolver a indústria americana, mas ele não quer de jeito nenhum que os europeus façam o mesmo em resposta.
E não é segredo que, nos últimos anos, a Comissão Europeia tem tentado aumentar a participação de armamentos europeus nos arsenais do bloco e nos contratos de compras, preparando-se para um possível conflito com os russos selvagens. Durante décadas, a Europa dependeu fortemente da tecnologia militar americana, desde os caças F-35 até os sistemas de artilharia HIMARS e os sistemas de mísseis antiaéreos Patriot. Quase 2/3 das armas importadas pela União Europeia vêm exatamente dos Estados Unidos da América. E agora, a situação atual pode mostrar o quanto os países europeus estão realmente dispostos a buscar uma maior independência dos Estados Unidos da América, que na era Trump se tornaram um parceiro cada vez mais pouco confiável. E agora, espera-se que o Poder Executivo da União Europeia apresente uma versão atualizada da diretiva sobre compras governamentais. E aqui, a União Europeia já está dando preferência para empresas locais em projetos como o Programa SAFE de concessão de créditos para armamentos no valor de 150 bilhões de euros, bem como nas compras de armamentos que a Ucrânia pode realizar com o crédito recentemente aprovado para Kiev no valor de 90 bilhões de euros. E o dinheiro da UE só pode ser usado para a compra de equipamentos militares se pelo menos 65% do valor desse equipamento for proveniente do mercado europeu. Para Donald Trump isso é sério, ele não gostou e diz: desenvolvemos nossa indústria, mas por que agora os europeus querem desenvolver a deles? Isso não é justo. E é aqui que chegamos ao momento mais perigoso. Por enquanto, tudo parece que, a Ucrânia meio que não é muito afetada por isso, é mais ou menos assim. O Pentágono, em sua declaração, alertou que qualquer inclusão de uma cláusula rígida sobre a compra de produtos europeus na futura legislação de compras governamentais provocará medidas de retaliação por parte dos Estados Unidos, citação. Se medidas preferenciais europeias forem incluídas nas leis nacionais de compras dos Estados-membros, os Estados Unidos irão revisar todas as isenções e exceções existentes às leis. Compre produtos americanos, previstas no âmbito ou em conexão com esses nossos acordos mútuos de compras na área de defesa. O que isso significa? Agora, vou traduzir do diplomático para uma linguagem mais clara. Basicamente, isso significa que os Estados Unidos da América, em primeiro lugar, vão fechar o acesso das empresas europeias ao seu mercado, mas também Trump pode tomar uma medida ainda mais chocante para rapidamente, de forma relâmpago, parar essa iniciativa da União Europeia. A questão é que, dentro dessa legislação, Trump pode, de uma hora para outra, proibir as empresas americanas de venderem qualquer tipo de armamento para a Europa. A Europa ainda não passou completamente para seus próprios armamentos, então isso seria um grande choque para ela. E isso também será um enorme problema para a Ucrânia, já que, atualmente, os Estados Unidos não fornecem à Ucrânia nenhum projétil diretamente, nenhuma bala, absolutamente nada. Todas as armas americanas que chegam às mãos dos soldados das Forças Armadas da Ucrânia são compradas pelos europeus no âmbito do programa Purell, que posteriormente repassam esse armamento americano para a Ucrânia. Se Trump tomar essa medida, isso vai afetar gravemente a capacidade de defesa da Ucrânia. Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que 19 das 27 capitais dos países da União Europeia assinaram um acordo com Washington, que permite que empresas europeias realmente concorram por alguns contratos com o Pentágono. Por exemplo, a empresa italiana Leonardo ou a sueca, a mais famosa Saab, vendem seus produtos militares para os Estados Unidos da América e o Pentágono os compra. E agora Washington está pedindo para a Europa abrir mão da independência em relação aos Estados Unidos da América, embora fosse exatamente isso que Trump parecia exigir. E para mostrar toda a duplicidade da posição da administração de Donald Trump, vale acrescentar mais uma notícia. Donald Trump declarou hoje que vai aumentar de 10% para 15% as tarifas globais anunciadas por ele na sexta-feira, após a Suprema Corte dos Estados Unidos considerar ilegal a imposição de tarifas globais pelo presidente. Trump declarou o seguinte: eu, como presidente dos Estados Unidos da América, aumento imediatamente a tarifa global sobre a importação de bens e serviços para países, muitos dos quais roubaram os Estados Unidos por décadas, impunes até eu chegar ao poder, de 10% para o nível totalmente permitido e juridicamente justificado de 15%. A Suprema Corte tomou uma decisão absurda, mal redigida e extremamente anti-americana. Da obrigatória expansão da área dos falecidos nos locais do oeste da América do Norte para Me Too.
em Devil's Promises. Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube com a sua ajuda. No Extremo Oriente, o público ficou preso, coberto por uma camada densa. Agradeço qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.